Om Namastê. Eu espero que você esteja muito bem. Espero que tenha tido um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano e agora, quando tudo recomeça um pouco antes do Carnaval, espero que você esteja tendo uma vida normal. Se bem que isso é difícil hoje em dia. Você está num curso de Yoga Online, Rishi Yoga Classes, e toda aula inicia e encerra com uma prece. Então nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatum Sahana Bhunaktu Sarvaviryam Karavavahai Tejasvinavadhidamastu ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bem, até o último verso nós vimos que, segundo Patanjali, o desapego ele é definido como a maestria ou controle sobre os desejos por aquilo que é visto ou ouvido nas Escrituras. Assim, exaustivamente nós vimos esses versos, passo a passo, vendo diferentes contextos, do mais sutil ao mais grosseiro, demos exemplos. Fizemos várias abordagens a respeito. Agora, Patanjali avança e fala qual é o ápice disso, aonde culmina isso. Por exemplo, uma pessoa está procurando um emprego, depois que ela acha o emprego, qual é o ápice? É a estabilidade. Ela não vai ser mais mandada embora, já passou pelo período de experiência. O ambiente de trabalho para ela não é mais novidade, ela já conhece, já domina. Então, esse é o ápice dela. Agora, Patanjali vai continuar no assunto do desapego, mas ele vai nos dar novos detalhes a respeito dessa conquista. Nós vamos pegar aqui e vamos lá. Não dá nada do verso. Como que funciona isso? Ok. Tat param purusha kyater guna vaitrishnam. Ok. Palavra por palavra. Como assim? Mas depois a gente tem que montar tudo. Mas vamos lá, palavra por palavra. Tat para, ou param. O auge disso, ou o ápice disso. Próxima palavra. Guna, essa palavra é muito importante. Guna. Vaitrishnya é assim. Guna é algo que tem três aspectos. Sattva, bem sutil. Rajas, que tem movimento, é agitado. E tamas, que é inércia. Nós vamos entrar no detalhe nisso. São os três aspectos da natureza. Aí a próxima palavra é kyati, que é discernimento. Ok? Tá. Aí a próxima palavra é purusha, ou purusha, que significa ser, ou o eu. Como que fica esse contexto? Né? Uma tradução livre, tá bom? O ápice disso é o desapego aos gunas por meio do discernimento da verdadeira natureza do Purusha. De novo, o ápice disso é o desapego aos gunas, que eu vou explicar,
por meio do discernimento, discriminação da verdadeira natureza do Purusha, da verdadeira natureza do ser, ou Atma, esse mesmo ser, ou Brahman, esse mesmo ser, que ele é endereçado com a palavra, em caso maiúscula, eu, primeira pessoa do singular. Não é, lembrando sempre, para quem está caindo de paraquedas, esse eu não é a personalidade. A personalidade, ela não existe. Não existe em que sentido? Eternamente. Não, ela é intermitente. Ora é, ora não é. Ora é presente, ora não é presente. No sono profundo, cadê a sua personalidade? Não tem ninguém ali, você está dormindo. Lembra, você pode dormir do lado do seu maior inimigo. Como você está dormindo, não existe mundo. Sono profundo, tudo apaga, até mesmo o senso de personalidade. Se não tem personalidade alguma para se importar com algo, também não tem inimigo nenhum. Não tem nada ali. A única coisa que tem é a consciência, sempre presente, na ausência da personalidade ou na presença dela. Então, a personalidade, que Jung, Freud também chama de ego, que é o que nós conhecemos, é a sua história, desde quando você nasceu. Ninguém está desmerecendo essa personalidade, ela é necessária. E ela é real enquanto existe, ou seja, temporariamente, porque daqui a pouco ela acaba. Na verdade, ela acaba toda vez que você dorme profundo. Ela desaparece. Não tem nada ali. A sua percepção de som desaparece. A sua percepção de visão desaparece. Talvez no sonho você tenha ouvidos para ouvir o que um outro personagem no sonho está argumentando com você. Talvez você tenha olhos para ver no sonho o que está acontecendo, pele no sonho para sentir o tato, o olfato, o sabor de algo que acontece no sonho. Mas quando entra no sono profundo, tudo isso desaparece. Então você não é algo que desaparece. Você é algo que existe sempre. E a única coisa que existe sempre, como já falamos massivamente nesse curso, é a consciência. E a consciência acontece de ser quem? Você. Não existe nenhuma outra coisa aqui senão consciência. E você não estaria, personalidade, agora acordada ouvindo essa aula, se não houver a consciência por trás. Sem ela, você sequer existiria. Como físico, como mente. Por quê? Porque a consciência antecede a própria mente. Antecede o tempo e o espaço. Tudo isso que nós vemos já acontece aonde? Na consciência. É a consciência que faz, aliás, ela não faz nada, que dá a condição onde tudo se faça presente. Então, uma vez entendido isso, vamos agora para o verso em si. Quando Patanjali fala que o ápice,
o ponto final, a fronteira, como diria em Jornada nas Estrelas, é justamente isso. Quando a pessoa ela sequer está sujeita aos três gunas, ela nega tudo isso. Por quê? Porque os gunas estão presentes em todas as manifestações da natureza, que incluem a mente. Então, por exemplo, tudo na natureza inclui esses três gunas. Quando eles falam de tamas, que é inércia, na natureza, o que é mais tamásico, vamos supor? Se eu for comparar a natureza, eu posso pegar aquilo que não anda, ou que é inanimado, como uma rocha, uma pedra, e posso classificar isso como tamásico, um objeto tamásico. E um objeto que é rajas, que é movimento. Bom, eu posso dizer que um animal ele tem essa característica, ele se movimenta. Ah, mas o animal é diferente de uma pedra. Tá bom. As águas num rio, eu posso dizer que a fluidez disso é rajas, o vento. E o que seria sutil, então, por exemplo, que gravita, que se eleva? Eu posso dizer, por exemplo, um gás, dentre dos elementos, ele levita. Ele é o sutil do sutil. Entre a pedra e o gás, a pedra é o mais inerte e o gás é aquele mais elevado, acima até do rajas, que é o movimento. Ele tem movimento, mas ele vai muito além do movimento. O espaço. Esses gunas também acontecem se eu colocar a mente no lugar. Uma pessoa agitada, nós dizemos que o elemento rajas está ali predominante. Se a pessoa é preguiçosa, sonolenta, nós dizemos que o elemento tamas está sendo predominante naquela mente. E se ela é uma pessoa que tem um entendimento maior a respeito das coisas, nós dizemos que é sattva, sutil, que vê além da matéria, que vê muito além do que mostram as coisas, que tem entendimento. Eu só acredito vendo. Ok. Isso é um tipo de pessoa. E tem gente que não precisa de ver. Se você explicar e ela entender, significa que esse entendimento é o que nós chamamos de sattva. Mas lembra, ele rege tudo na natureza, inclusive a mente. Aqui, Patanjali está falando que o ápice disso, diz que ele diz é o desapego. É quando a pessoa se desapega dos três gunas, ou dos gunas. Que é isso que cria muitas vezes o conflito no ser humano. A mistura desses três elementos. Às vezes a pessoa ela está muito agitada, muito agitada. E aquela agitação, ela se sobrepõe à razão. Em termos cognitivos, por exemplo, o conhecimento é considerado sattva. E a ignorância? Tamas. Inércia.
A luz é considerada sáttva. E a escuridão? Tamas. Quantas vezes já ouvimos falar sobre a luta entre a luz e as trevas? A luz, quando penetra a treva deixa de existir. E aonde existe luz, não existe erro, porque você está vendo ali. Agora, tem uma coisa, né? Tem gente que mesmo vendo, continua escolhendo a ignorância, dizendo, eu não estou vendo isso. Você prova para ela, mostra para ela. E ela se volta contra você. Porque você falou algo que contradiz aquilo que ela defende. Às vezes ela defende o lado errado. E quando alguém confronta isso pela lógica, mostrando fatos, aí ela vai usar o quê? Tamas como forma de reagir à situação. Ela vai agredir quem mostrou para ela que ela estava errada. E não tem problema nenhum você estar errada, porque todo mundo acerta, principalmente fazendo erros. Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe. Começa a andar de bicicleta, faz alguma coisa, olha para a rota, cai. Não, você tem que olhar para frente. Olha, você não freia na curva, senão se cai. Não freia com a roda dianteira, fazendo curva, tá bom? Senão você cai. Aí você vai lá e freia com a roda dianteira. Lá vai o seu joelho todo ralado. Não é? Olha, não aperta o freio quando você estiver em cima de uma placa de metal molhada, porque você vai cair. Aí a pessoa num dia de chuva se assusta com uma situação, coloca, né, a mão no freio ali e vai para o chão. Estava passando por cima de uma placa metálica. Por quê? Porque não tem gripe, não tem aderência. O conhecimento, ele ajuda a pessoa a sair da ignorância. Mas se ela se recusa a ver aquilo, a entender aquilo que está sendo exposto, ela vai continuar inserindo no erro. E o erro gera o quê? Dor. Seu joelho ralado. Exemplo bem simples, todo mundo entende. Então, aquilo que é sátivico, que é o mais puro, tem o rajásico, que é o movimento, a agitação, e tem o tamásico, que é a inércia. Agora, olha aqui uma coisa interessante. Quando você tem a predominância de sattva, os outros dois, rajas, tamas, eles acabam trabalhando para sattva, colaborando. Se eu tiver rajas, que é agitação, como ápice, sattva, apesar de ser algo bom, vai estar subordinado à agitação. O sutil vai estar subordinado àquilo que está agitado como topo, assim como o tamas, a inércia. Se tamas, a inércia, estiver no topo, ela subordina rajas e sattva, a luz e a agitação, o sutil e aquilo que está agitado. Por isso que se briga
muito nesse planeta para que o conhecimento seja predominante, de forma que a agitação, o movimento e a inércia possam trabalhar em harmonia, sintonia. Por exemplo, as pessoas perguntam, pô, professor, mas se tamas é tão significa ignorância, o ideal seria não ter tamas. Não. A natureza, ela é perfeita. Então, por exemplo, o que é tamásico? O que é inércia total? Por exemplo, o sono. No momento em que você está dormindo profundamente, o seu corpo está se recuperando. Não é uma coisa boa? É. No sono profundo, mas tem a ignorância. É verdade. Você ignora tudo, até mesmo a sua existência. Não tem o sentimento de eu e meu no sono profundo. Isso desaparece. Ignorância total. Você não sabe de nada. Mas sem o sono, talvez você não vá muito longe. Quando esses três elementos são superados, ou seja, eu me desapego até mesmo disso, o ápice do desapego se manifesta. Nós continuamos mais a respeito desse verso na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Tudo de bom?